Olá, como é que estão vocês? Tudo bem? Eu estou tranquilo, com muita saudade de vocês, não vendo a hora das aulas retornarem, para que nós possamos ter os nossos encontros presenciais. Por enquanto isso não acontece, eu vou vir aqui, através dessa aula gravada, para falarmos um pouco sobre o conhecimento geográfico. E um assunto que nós estamos trabalhando é sobre a globalização econômica. Bem, a globalização econômica, se for fazer uma definição clássica, globalização econômica nada mais é do que a integração econômica, social, política, cultural entre todos os povos. É como se ocorresse uma aldeia global, aonde não ocorresse fronteiras, um mundo sem fronteiras, onde houvesse livre circulação de pessoas, livre circulação de dinheiro, livre circulação de mercadorias. Então, essa ideia de globalização é a ideia da unificação de todos os mercados globais. Agora, a quem interessa isso? Isso interessa às transnacionais. O que são transnacionais? São empresas, geralmente, com sede em um país desenvolvido, é um país rico, que opera em vários outros países, países também desenvolvidos ou países chamados países emergentes, países que apresentam um grau de desenvolvimento mais lento. Exemplo, o Brasil. O Brasil é classificado como um país subdesenvolvido industrializado, que está nesse jogo da globalização econômica. Então, as transnacionais são as principais interessadas. Por quê? Se acontece a queda das barreiras alfandegárias, que são as barreiras de impostos, que impedem a livre circulação de produtos. Se a livre circulação de produtos acontece, se a livre circulação de pessoas acontece, e se a livre circulação de dinheiro acontece, o que ocorre? O mundo ele fica mais integrado. Então, os produtos das empresas transnacionais, eles conseguem entrar sem nenhuma barreira. Então, o objetivo maior dessa globalização econômica são das transnacionais que tentam fazer com que o mundo apresente um padrão de consumo idêntico. Por exemplo, um tênis Nike que um jovem brasileiro utiliza aqui nas ruas do Rio de Janeiro é o mesmo tênis Nike que um estadunidense utiliza nas ruas de Nova York. Ou seja, existe uma integração de costumes, existe uma integração cultural. Outro exemplo dessa globalização econômica que acontece no nosso dia a dia, o famoso fast food, comida rápida. E qual é a categoria hoje das principais empresas de fast food e comida rápida? O McDonald's. O McDonald's é uma empresa que tenta impor a sua cultura alimentícia em todo o mundo, a própria Coca-Cola. Então, quando se padroniza uma ideia de um mundo sem fronteira, onde as pessoas passam a utilizar os mesmos produtos, isso é uma grande vantagem para as transnacionais, porque elas de uma certa forma, controlam o mercado, elas monopolizam o mercado e fazem com que seus produtos cada vez mais ganhem os mercados internacionais. Uma outra questão da globalização econômica foi a questão dos transportes. Nós estamos vendo aqui uma embarcação, tá? E essa caixa aqui que ele está transportando chama-se container. Gente, esse container aqui foi uma grande invenção da década de 70. Por quê? Antes do container, essa embarcação ela estava vazia, não tinha como carregar. Então, esse navio, além de carregar a sua carga no porão do navio, aonde minha seta está circulando, ela também começa a levar produtos através desses containers. Então, aumentou muito a capacidade de transporte. Ou seja, as telecomunicações, simultaneamente, questão de
poucos segundos, você consegue ver uma partida de futebol ou se consegue observar uma entrevista do outro lado do mundo num horário diferente através de satélite. Então, as comunicações também aumentaram a velocidade da comunicação. Então, os meios de transporte aéreo, o meio de transporte terrestre, caminhões, trens e os meios de transporte aquáticos fizeram com que cada vez mais o mundo se tornasse mais coeso, mais global. Tá? Então, a globalização econômica é uma realidade da expansão do capitalismo. A expansão do capitalismo resultou no crescimento do comércio internacional, que intensificou as relações entre os países. Isso tornou a economia cada vez mais competitiva e globalizada, provocando grandes mudanças na organização produtiva mundial. A origem dessas mudanças reside na expansão das multinacionais ou transnacionais, como também são chamadas as empresas que desenvolvem atividades em diversos países. Essas empresas, originárias principalmente dos Estados Unidos, do Japão e dos países da Europa, como a Alemanha e a França, por exemplo, lançaram-se à conquista de novos mercados, sobretudo a partir da década de 1970, visando custos mais baixos de produção. As multinacionais procuraram se instalar em países menos industrializados e menos desenvolvidos economicamente, entre eles o Brasil. Então, aqui tem 3 conceitos básicos. Primeiro conceito, por que não multinacional e transnacional? A palavra multinacional dá a ideia de que eram várias empresas representando os diversos países. Ou seja, na realidade, a multinacional não é a multinacional do Brasil, ela tem sede em um país desenvolvido. Por exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen, a sua sede está em Hannover, na Alemanha. Então, ela ultrapassa as fronteiras da Alemanha e vem se instalar no Brasil, na Argentina, no México, na Índia, na Coreia. Então, na realidade, esse nome ele deixou de ser utilizado porque não é multinacional, que são de vários países, multipaíses. Não. É transnacional, porque ultrapassa as fronteiras do país aonde tem a sede dessa empresa. Por exemplo, a Coca-Cola em Atlanta. Então, na realidade, a Coca-Cola é uma transnacional. Ela ultrapassa a fronteira dos Estados Unidos e vai operando nas filiais aonde ela controla a produção. Outro conceito, tá? Geralmente essas empresas estão localizadas nos países evoluídos, nos países desenvolvidos. Então essas empresas, elas estão nos Estados Unidos, Japão, Europa, Alemanha e França, que são grandes potências econômicas. E outra situação, vieram para o Brasil. Mas por que vieram para o Brasil? Porque o Brasil ele apresenta condições de receber essas transnacionais. Que condições são essas? Mercado consumidor, gente para comprar, mão de obra especializada, pessoas para trabalharem, operários especializados, fontes de energia, nós temos energia em abundância, principalmente energia elétrica, matérias-primas, minerais, que são utilizados no processamento, no produto, na fabricação desses bens industrializados. Então, o Brasil ele consegue receber, ele tem condições de receber essas grandes empresas transnacionais. E aqui no Brasil, vou citar algumas que operam no Brasil. Volkswagen, em São Paulo, Fiat, em Minas Gerais, Renault Citroën, aqui no Rio de Janeiro, caminhões Volkswagen, caminhões Mercedes. Então, nós temos a Hyundai, temos várias empresas que operam aqui no Brasil que são de capitais internacionais, são verdadeiras transnacionais, ok? Bem, depois de apresentar essa questão do mundo globalizado, nós temos uma imagem aqui, tá? De como é que se dá, no caso, essa inter-relação. Então, nas últimas décadas, o emprego das tecnologias mais avançadas, como a informatização e robotização nas linhas de produção das fábricas e o transporte de volumes cada vez maiores de mercadorias, principalmente nos navios cargueiros, possibilitaram a fragmentação do processo produtivo das multinacionais. Ou seja, a mercadoria produzida por uma multinacional, que vamos chamar de transnacional, pode ter cada componente fabricado em um país diferente. Vou dar o exemplo da Embraer.
que é a Empresa Brasileira de Aviação. A Embraer, ela fabrica um avião que opera na rede aérea Azul, na companhia aérea Azul. Esse avião, fabricado na Embraer, as turbinas são inglesas, o trem de pouso vem da França, o comando de navegação vem dos Estados Unidos, a fuselagem, que é a chamada carroceria do avião, é fabricado no Brasil. Para ser fabricado esse avião no Brasil, essa fábrica da Embraer está localizada em São Paulo. Tá? Para se fabricar esse avião, os componentes desse avião vêm de outros países. Então, quando se fala aqui, para se fabricar um computador, por exemplo, um teclado, tá? Esses componentes, eles vêm dos Estados Unidos. Para fabricar, por exemplo, um televisor, um monitor, vem da Coreia do Sul. Então, para ter a fabricação dos componentes dos produtos finais, nós observamos o seguinte, observamos que vários países fornecem esses equipamentos, esses materiais para a confecção do produto. Tá? Nós temos um outro assunto aqui, que é a famosa divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Qual é a ideia da divisão internacional do trabalho? Tá? Países produzem determinados produtos. Existe uma divisão do trabalho. Países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Itália, produzem tecnologia e produtos de ponta. Tecnologia de ponta, produzem produtos químicos, ou seja, tem uma produção mais avançada, mais evoluída. E países do porte do Brasil, países subdesenvolvidos, países emergentes, apresentam o quê? Apresentam um tipo de produção com base em produtos agrícolas, matérias-primas, no caso do Brasil, produtos industrializados que não são produtos de ponta, como, por exemplo, pneus, bombas de sucção para levar água da cisterna para a caixa d'água, tubulações, canos, calçados, roupas. São produtos que não têm uma indústria tão evoluída assim. Então, estabeleceu-se uma divisão internacional do trabalho. É isso, é a divisão de produção entre os países. O processo de globalização da economia também provocou mudança significativa nas relações comerciais e na divisão da produção de mercadorias entre os países. Isto é, na divisão internacional do trabalho. A DIT, que é nada mais a abreviação de Divisão Internacional do Trabalho, configura-se como a especialização econômica dos países na produção e na comercialização, importação e exportação de determinados produtos no mercado internacional. Então, como eu falei para vocês, países desenvolvidos vão se especializar na produção de alta tecnologia e de produtos de fabricação de ponta, e na química também, na robótica, na informática, na biotecnologia. E países do porte como o Brasil vão se especializar em produtos agrícolas, matérias-primas e produtos industrializados que não são tanto de ponta. Produtos industrializados de maneira mais fácil de serem fabricados. Então, nós estamos localizados nessa divisão internacional do trabalho. Então, aqui nós temos um esquema. A atual divisão internacional do trabalho, que vários países da economia primária, tenham se industrializado nas últimas 5 décadas, as diferenças que separam as nações ricas das nações pobres ainda são muitas. Essa desigualdade ocorre porque a economia e o desenvolvimento tecnológico dos países mais pobres continuam dependendo dos investimentos financeiros de multinacionais e dos governos das nações mais ricas, assim como o conhecimento científico adquirido por elas. Então, vamos dar uma olhada aqui no esquema que eu falei anteriormente para você, tá? Para vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, países mais ricos, altamente industrializados. O que eles produzem? Computadores, automóveis, medicamentos, máquinas, aviões. Remessa de capitais. Eles mandam dinheiro e empréstimos e investimentos. Quem são esses países? Estados Unidos, Alemanha,
Japão e França. Podemos também incluir aqui o Reino Unido e a Inglaterra. Nós, países mais pobres, menos industrializados, o que nós fabricamos? Produtos primários, gêneros agrícolas e minerais, produtos industrializados que não são de tanta complexidade essa produção, como aço, máquinas, cimento e tecidos. Remessa de lucros. Nós damos dinheiro para eles. Enquanto eles nos emprestam dinheiro, nós enviamos o lucro do nosso trabalho, nós que eu estou falando como nós fomos uma sociedade brasileira, o lucro do nosso trabalho nós enviamos para os países industrializados, altamente industrializados. Então, quem são esses exemplos? Brasil, Índia, África do Sul, Nigéria e Paraguai. Então, para vocês entenderem, a divisão internacional do trabalho é que os países altamente industrializados produzem produtos de tecnologia de ponta, produtos que têm um valor comercial e uma complexidade tecnológica bem maior do que os produtos que os países menos industrializados agrários produzem, entre eles o Brasil. Nós somos um grande produtor de alimentos, nós produzimos muito aço, máquinas, cimento, mas não são uma complexidade tecnológica, como, por exemplo, nós podemos comparar com relação a computadores, medicamentos e máquinas e aviões. Eles nos emprestam dinheiro, eles mandam dinheiro para nós. E a nossa riqueza, que nós conquistamos através do nosso trabalho, nós enviamos para eles através de um nome chamado remessa de lucros. Nós mandamos os lucros do nosso trabalho para eles. Por isso que apresenta essa disparidade, essa diferença tão imensa em relação aos países desenvolvidos, altamente industrializados, e os países mais pobres, menos industrializados ou agrários. Bem, vou encerrar minha atividade hoje, tá? E espero logo poder ver vocês e conversar com vocês, ok? Não vejo a hora de ver vocês. Fiquem em casa. Não saiam, se cuidem, tá bom? Até a próxima aula. Valeu!